defendi em janeiro de 2020, e que também foram implementados, então, na Encorp Engenharia e Construções. Outra coisa que é importante salientar aqui, que esse fluxo de trabalho, ele é do tipo de contratação incorporação. O que quer dizer isso? A gente constrói, a gente vende e a gente contrata os projetos. Então, talvez esse fluxo que eu vou mostrar aqui não vai se encaixar a todos os tipos de empresas. Importante também falar que há diversas maneiras, então, de extrair as informações de diversos softwares, há muitos softwares disponíveis, há muitos processos, né, dependendo do tipo de contratação, dependendo do tamanho da empresa, que podem ser utilizados. Então, eu gosto de dizer que não há maneira certa ou errada. Cada consultor, então, deve definir o seu melhor workflow para o seu negócio. Então, o software que eu vou apresentar aqui para vocês, como a gente utiliza, como a gente faz lá na Encorp, é o Vico. É o software que a gente escolheu, mas não estou dizendo, não sou vendedora do Vico nem nada, então eu só estou mostrando as vantagens que a gente utilizou ele para fazer essa integração dos processos. Então, basicamente, a gente modela em Revit, a gente não utiliza via IFC, a gente faz via plugin. A gente usa o Vico para desenvolver, então, os modelos 4D e 5D, e a gente utiliza o Ciente como nosso ERP, onde todo o orçamento da obra vai estar, e com ele, depois, durante a obra, a gente vai fazer os controles financeiros. E o Excel como ferramenta de apoio que qualquer engenheiro utiliza, né? Não tem como a gente dizer tchau para o Excel. Não ainda. E aí, então, por que o Vico Office, né? Por que a gente escolheu esse software? Então, o Vico Office, ele não vou dizer que ele é o único, mas ele é um dos poucos que trabalha, então, com essa abordagem baseada em localização, que é aquela do vídeo do John, né, que eu mostrei para vocês. E então ele faz planejamento baseado em linha de balanço, então ele é um software que automatiza o planejamento com o apoio do BIM. Ele tem um algoritmo próprio, então, para extração de quantitativos. Ele é uma suíte de produtos, então a gente consegue fazer compatibilizações, a gente consegue fazer o planejamento e também o orçamento dentro dele. Além de possibilitar, então, essa integração tempo e custo. E a gente conseguir elaborar, então, um orçamento dentro do software, o que permite a gente rastrear os objetos BIM, que a gente realmente vinculou a cada item do orçamento. Esse método, esse fluxo de trabalho que eu vou mostrar para vocês, ele é separado em dois momentos. Um que acontece antes da construção e um que acontece durante. Então, o antes da construção é aquele planejamento de longo prazo que a gente faz, que vai dar origem ao nosso baseline, que é o nosso planejamento de longo prazo, o nosso orçamento executivo e o nosso fluxo de caixa inicial. Então, durante a construção, a gente vai ter sempre um nível de médio prazo, que a gente vai olhar um horizonte mais ou menos de 90 dias, e o curto prazo, que é um planejamento semanal. Então, durante a construção, a gente vai coletar os dados executados, os dados reais, que seriam as datas de início, datas de término, paralisações, custos reais, e a gente vai comparar, então, com esses nossos dados planejados para verificar se a nossa meta está sendo alcançada. E para nós melhorarmos e planejarmos, para nós alcançarmos a meta planejada, vamos gerar dados projetados. Então, essa aqui é a cara do meu modelo de mestrado, que é bem teórico, então a gente não vai olhar muito para ele, mas hoje eu vou trazer para vocês essa primeira parte, porque se eu fosse explicar tudo, eu ia precisar de muito tempo. Então, nós vamos falar primeiro, então, desse planejamento de longo prazo, que é onde tudo nasce, que é essa vinculação BIM que existe, essa integração BIM que existe entre os processos de planejamento e controle da produção e os custos. Então, quando eu falo processo de planejamento e controle da produção, eu estou falando de BIM 4D. A gente pode ler, né, uma forma prática como BIM 4D. E os processos de custos, então, seria o nosso BIM 5D. Então, ele deve ocorrer antes da etapa de construção, e nessa etapa, então, a gente vai elaborar o nosso orçamento executivo com apoio de BIM e o nosso planejamento de longo prazo. Então, a entrada de informações, então, a gente vai ter o nosso planejamento estratégico, a viabilidade financeira, projetos e especificações, e os modelos BIM 3D autorais, que normalmente são documentos gerados durante a época de viabilidade financeira do negócio. Então, é muito importante
que os modelos BIM 3D autorais já estejam compatibilizados e verificados a qualidade. Ou seja, não exista problemas de colisões, duplicidades, as famílias estejam corretas para a extração de quantitativos. Então, é muito importante, antes de começar o processo de orçamentação e de planejamento, que esses modelos sejam verificados para que não ocorra retrabalho durante o processo. Então, quando a gente fala então de modelos BIM 3D autorais, eu trouxe para vocês dois exemplos das obras que a gente está construindo atualmente. E para facilitar então a nossa extração de quantitativos, a gente desenvolveu então um template arquitetônico com famílias próprias que facilitou muito a nossa extração de quantitativos e assertividade e acertar, né, os nossos quantitativos. Eu gosto de falar que atualmente a gente modela a arquitetura internamente na Incorp, o que facilita muito a gente acertar para extrair quantitativos. Então, a gente acaba, como a gente já sabe qual família utilizar, como a gente vai extrair os quantitativos, acaba nos ajudando muito. Porque grande parte dos quantitativos são provenientes desses modelos arquitetônicos. Então, depois dos modelos BIM 3D autorais, a gente vai criar, então, o nosso modelo BIM federado no Vico. Então, o que seria isso? A gente vai levar, então, todos os modelos 3D para dentro do software. É importante salientar, então, que o nosso sistema construtivo é alvenaria estrutural, então, e a gente modela as paredes também. E como forma de não criar duplicidade e deixar o nosso modelo mais leve, a gente deleta os blocos do modelo estrutural, que é esse aqui, e leva para o Vico. Outra coisa também que é importante salientar, que a gente não leva para o Vico os modelos de instalações. Por quê? Porque nossas obras são bastante simples em relação às instalações. Então, é muito mais fácil a gente vincular os nossos itens de orçamento a um objeto que vai representar nossas instalações, do que ficar vinculando tubulação por tubulação. Então, como forma de orçar e fazer os nossos consumos dos orçamentos, a gente normalmente tira os quantitativos do Revit e verifica os quantitativos e orça vinculando, então, a esse objeto representativo. Isso é uma forma de facilitar, então, o processo e deixar os modelos mais leves e que exige menos do hardware. Então, quando a gente, depois de inserir, então, o nosso modelo BIM federado no Vico, começa, então, todos os processos de elaboração de orçamento executivo, que seria o nosso BIM 5D. Então, como eu falei lá no início, a gente tem que começar a pensar diferente na forma de orçar obras. A gente não pode ficar pegando composições prontas do TCPO e simplesmente colocando quantitativos lá e achar que a gente vai estar orçando corretamente, mascarando todos os nossos custos. Então, devido a isso, eu separei em grupos de custos, sendo que seriam, então, esses custos relativos às vendas, que é bem comercial, que depende muito do cenário comercial. Os custos variáveis, então, em relação às quantidades, que são os custos, então, que a gente consegue extrair lá do modelo BIM, e os custos variáveis em relação ao tempo ou eventos, que eu vou conseguir extraí-los, né, os quantitativos, só depois que meu planejamento de longo prazo estiver pronto. Então, por isso, agora ele está apagadinho ali, porque não é nesse momento que eu vou orçá-los. Então, neste momento, eu vou estar orçando os custos variáveis em relação às quantidades, que são, então, os custos que eu consigo extrair do meu modelo BIM. Então, isso já é feito dentro do Vico Office, né? Então, aqui tem alguns exemplos de alguns objetos BIM, representando as bacias sanitárias, esquadrias, a alvenaria. E aqui eu trouxe dois exemplos, onde, nesse projeto aqui, a gente orçou com parede composta, ou seja, é uma parede única com várias camadas, e aqui a gente orçou cada parede representando um revestimento. A gente teve uma lição aprendida, onde a gente verificou que modelar para extração de quantitativos por camadas de parede para trabalhar com o Vico Office foi melhor. A gente consegue enxergar melhor, a gente consegue filtrar os dados melhores. Então, a gente teve uma lição aprendida e a partir de hoje a gente está fazendo desse jeito. O modelo fica um pouco mais pesado, mas nos dá precisão muito maior e clareza muito maior na hora de entender os modelos dentro do Vico Office.
Então, isso aqui representa aquele 55% que eu expliquei lá no início, que é o percentual, então, de custos que a gente consegue extrair dos modelos BIM. Então, o Vico, ele é interessante, como eu falei para vocês, que ele tem um algoritmo próprio para calcular os quantitativos. Então, eu consigo organizar uma lista de quantidades lá no Vico conforme os parâmetros que eu criei lá no meu Revit. Então, praticamente, eu tenho, por exemplo, família e tipo, parede de 20 centímetros. O Vico vai concatenar esses dois parâmetros e agrupar todos os objetos BIM que são paredes de 20 centímetros, independente de qual modelo de origem ele está. E aí, com isso, ele cria uma lista de quantidades. E como o Vico tem os quantitativos próprios, ele calcula, ele nos dá algumas informações de quantitativos muito mais ricas que a gente conseguiria retirar de um software BIM autoral, como o Revit. Então, sem precisar fazer fórmulas, a gente consegue área de topo, área de topo, área de perímetro, área do fundo, e aí facilita muito, por exemplo, para calcular uma forma. No orçamento, eu estaria somando essa área de perímetro mais essa área de baixo, né, por exemplo. Então, ele acaba nos ajudando muito em que evita muitas fórmulas, né, que a gente no Revit a gente é obrigado a fazer. E também ele é muito visual, né, que ele sempre está nos mostrando o que ele está considerando. Então, até em relação aos quantitativos. Aqui eu trouxe um exemplo, né, então, depois de um orçamento elaborado dentro do Vico, a gente consegue, então, clicar nos itens e verificar quais objetos BIM foram considerados, o que torna a comunicação muito fácil, acaba sendo uma memória de cálculo, então, do orçamento, eu consigo facilmente entender e verificar o que foi orçado em cada item. E o Vico é um software que fica no escritório, né? Então, quando o engenheiro está com dúvida em alguma coisa, ele não vai ter acesso, né, a esse orçamento. Então, normalmente a gente faz um zoom com ele, como a gente está fazendo aqui agora, e compartilha a tela e mostra. Então, acaba facilitando muito a nossa comunicação. Então, basicamente, né, qual que é uma das vantagens, então, de fazer esse orçamento dentro do Vico? É a gente conseguir enxergar, a gente ter o orçamento dentro do Vico, que é uma das coisas importantes, a gente entender o que a gente orçou nesse item e também qual quantitativo foi utilizado para orçar. Nesse caso, um exemplo de uma viga de fundação, o volume 228 metros cúbicos. Então, a gente não finalizou o nosso orçamento executivo da obra, a gente fez só os 55%, né, que são em relação às quantidades. Depois que o planejamento de longo prazo estiver pronto, a gente volta para esse item para fazer o cálculo do custo desses itens. Aí, então, a próxima etapa, então, desse processo, então, consiste na elaboração do plano de longo prazo. Então, esse processo, ele é composto, então, do projeto do sistema de produção. A gente vai definir, então, os locais, que é importantíssimo, então, para o planejamento baseado em localização. A gente vai definir os processos e as durações das atividades, a sequência executiva que a gente vai atacar na obra, e, por fim, a gente vai ter esse plano de longo prazo. E vai ter agora um momento de a gente integrar esses custos variáveis em relação às quantidades ao nosso plano de longo prazo. Então, vai ser a nossa primeira integração tempo e custo que vai acontecer. Então, essa reunião inicial de planejamento é uma ou duas ou quantas forem necessárias para a gente, com a equipe da obra, entender e conversar de forma conjunta como a obra vai ser executada, qual é os ritmos, as equipes, o sequenciamento, qual é a ideia de lote de produção que a gente vai usar, né? A capacidade produtiva. Então, é uma reunião inicial onde todo mundo senta numa mesa, a gente conversa, a gente usa post-it para fazer a sequência executiva inicial. Então, acaba sendo algo muito colaborativo entre a equipe, obra e escritório. Então, o que é a estrutura hierárquica de localização? É a gente pegar aquele nosso modelo BIM, que foi inserido no Vico, e dividir ele em localizações conforme a lógica de execução da obra. Então, nesse exemplo, a gente dividiu a obra em torres, depois dividimos em pavimentos e depois em lados. A gente dividiu em lados porque a estrutura da obra ela é executada
em lados. A gente faz o lado A de alvenaria, enquanto isso está fazendo o lado B do andar de baixo de laje. Então, a gente consegue trabalhar em X dentro da própria torre. Então, isso demonstra a sequência construtiva da estrutura. Já os acabamentos, a gente controla por pavimento. Então, eu vou utilizar aquele nível de localização pavimento para controlar todas as tarefas que são de acabamentos. E as torres, a gente divide em torres, porque com isso a gente consegue deixar que as torres trabalhem de forma independente. Então, eu posso ter um planejamento independente na torre 1, que não vai interferir na torre 2. Então, com isso, eu consigo dar sequência construtiva de forma independente para as equipes. Natasha, posso interromper? Desculpa, fazer um comentário, tá? O Felipe me cobrou aqui que eu fizesse uma pergunta. Tô brincando. Natasha, só para contextualizar, acredito também que o pessoal que assistiu as últimas lives, né? A gente falou bastante de projeto e tal. Vou te fazer uma pergunta que talvez tu ia responder ao longo da apresentação também, mas vocês fazem esse modelo no Vico, toda essa parte, digamos, o 4D e o 5D que a gente está falando aqui, vocês fazem isso normalmente depois de terem os projetos bem definidos? Então, por exemplo, eu tenho lá estrutural, hidráulica, elétrica, etc., tudo já resolvido como projeto executivo, e daí vocês partem? Ou vocês vão numa validação constante de, por exemplo, faz anteprojeto, avança, depois volta, ajusta e por aí vai. Desculpa. Não, e só para fechar, e no caso de revisões, né, justamente revisões de projeto, alguma coisa nessa linha também, como que é o processo dentro do Vico? Entendi. Então, a gente normalmente espera criar uma maturidade dos projetos, porque a viabilidade financeira já foi feita em Excel antes, né? Então, a gente já tem mais ou menos um custo estipulado. Então, a gente espera os projetos estarem um pouco mais maduro e, principalmente, a obra já estar com um lançamento programado para fazer esse trabalho. Em relação aos projetos, quando atualiza, a gente tem que ir de novo lá no Revit e atualizar os projetos aqui via plugin. Se nada mudou em relação a parâmetros, né, de famílias e tudo mais, nenhum nome mudou das famílias, ele vai automaticamente atualizar tudo. Mas se acontecer alguma mudança de nome de famílias ou adicionar famílias novas, ele vai acabar não entendendo e aí a gente já tem que verificar e fazer uma correção, né, no nosso orçamento e no nosso planejamento. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo, que é uma obra que a gente evoluiu, então, nessa estrutura de localizações, adicionando, então, a lógica de execução das fachadas, então, que a gente faz por panos. Então, a gente cria 2 sistemas de localizações independentes, torres, lados, pavimentos seria um sistema de localização, e um outro sistema de localização referente à torre, pavimentos e a frente e fundos laterais, que seria uma lógica, então, de execução de um reboco e de uma pintura. E quando a gente cria essas localizações, o Vico automaticamente ele divide a nossa lista de quantitativos por localização. Então, com isso, eu consigo saber exatamente quantos metros quadrados de laje eu tenho no pavimento 7 lado A, ou quantos metros quadrados de laje eu tenho na torre 1, ou quantos metros quadrados de laje eu tenho no pavimento total, no pavimento 1 total. Então, ele nos dá essa informação, ele precisa de um tempo de processamento, né, para ele nos dar essa informação, mas, ao fazer isso, ele nos dá isso, que é algo fantástico, em que evita bastante, a gente não precisa ficar criando parâmetros no Revit de localização. Então, na forma como a gente dividiu o nosso modelo, fatiou o nosso modelo, o Vico vai nos dar esses quantitativos. Então, a próxima etapa, então, seria então, a gente definir os nossos processos. Então, o que são esses processos? Seria, então, essa EAP de planejamento, né? Que a gente, é um nome bem comum, assim, para as pessoas. Então, locação, estacas, vigas, contrapiso, alvenaria. Então, são nossas tarefas principais de um planejamento. Depois, então, vai acontecer a primeira integração entre o nosso orçamento e o nosso planejamento. E que é isso? Eu vou estar escolhendo quais serviços do meu orçamento correspondem àquela minha tarefa no planejamento.
Então, eu vou escolher esses serviços e eu vou arrastar, e assim vai ficar pertencendo, então, a essa tarefa. E aí, com isso, quando eu arrasto, além da informação de custo ser levada da tarefa, automaticamente a minha tarefa está sendo vinculada ao meu modelo. Então, eu sei exatamente, quando eu clico na minha tarefa, quais objetos BIM estão sendo considerados. Também é uma forma visual de entender qual é o escopo dessa tarefa. E como forma de definir as durações, a gente informa para o Vico, então, um fator de produtividade. Ele vai ver o quantitativo, vai ver esse fator de produtividade e vai me informar, então, a duração desse trabalho. No caso, aqui são 529 horas, 60 dias. E aí, que eu gosto muito de dizer, né, que acontece uma mágica. Que com as localizações, né, a gente definiu as nossas localizações, a gente definiu nossos processos principais e automaticamente o Vico pega e abre esse nosso planejamento de localizações. Ele identifica onde é que está esse objeto BIM, no caso aqui das lajes, ele vê que tem lajes em todos os pavimentos e cria essas tarefas em todos os pavimentos. Questão do contrapiso, ele vê que contrapiso só tem na fundação, né, que a gente deixa no nível de fundação, ele vai criar as tarefas só no nível de fundação. Aí isso que eu considero uma mágica, porque evita que a gente crie aqueles 1000 linhas que a gente deveria fazer num project. Então, a gente cria os processos principais, a gente vincula ele ao modelo 3D, por causa do orçamento, a gente vincula o orçamento está vinculado ao modelo 3D, e o Vico vai nos dizer, então, onde é que existe essa tarefa, em função da modelagem 3D. Então, ele automatiza o processo de planejamento em relação a isso. A próxima que a gente deveria fazer, né, o próximo processo, então, é definir nossa sequência construtiva. Então, o que a gente conversou lá na nossa reunião de planejamento inicial, eu vou trazer aqui para o Vico, então eu vou dizer que tem a locação, depois as estacas, a viga. Então, eu vou dizer minha sequência lógica aqui. E também vou dizer minha rede lógica, vou estar informando ao Vico se eu faço de cima para baixo, de baixo para cima, se em algum momento eu vou pular algum pavimento. Então, eu vou definir essa rede lógica. Se eu vou fazer da torre 1, depois para a torre 2, para a torre 3, ou se as torres vão ser independentes, equipes independentes. Então, é esse momento que eu vou estar definindo essas sequências construtivas e rede lógicas do meu planejamento. Como resultado, então, desse processo, a gente também tem um gráfico gigante dentro do Vico, onde, então, a gente acaba tendo os valores, as datas de início e fim de cada tarefa em cada local. Aqui nessa coluna que está cinza é o nosso custo. Eu deixei oculto, né, por questão de dados confidenciais, mas como eu vinculei o meu custo à minha tarefa e eu tenho quantitativo por localização, o Vico está me informando também quanto custa cada tarefa em cada localização. Devido ao caso do nosso orçamento, então é só nosso orçamento variável a quantidades. Então eu sei exatamente quanto custa a minha laje no pavimento X. Certo? Então, o Vico tem esse poder de integração 5D e 4D, que é algo que nos ajuda muito na hora de fazer um fluxo de caixa e entender, né, onde está o nosso maior desembolso, o nosso maior investimento dentro da obra. Natasha, uma pergunta. Tu tens ali, então, a visualização dos dados, né, de planejamento dentro do Vico. Tu consegue exportar eles para outros softwares, a partir do Vico, para softwares como Project ou Primavera, talvez? Sim. O Primavera não sei, mas o Project sim. Eu consigo levar para o Project, mas eu não consigo trazer do Project para o Vico, só exportar. Trazer do Vico para o Project tu consegue? Sim. Tá, bacana. Natasha, outra dúvida que eu estava olhando aqui, em que momento tu insere a informação do custo? Tu já tem um banco de dados, como se fosse um template teu dentro do Vico, que tem ali o banco de dados com os custos da Encore? Sim, entendi. A primeira obra sempre é a mais trabalhosa. Então, como nossas obras são bem padronizadas, é sempre o mesmo sistema construtivo, a nossa estrutura de orçamento sempre é a mesma. Então, eu criei ela uma vez no Vico, eu consigo utilizar a mesma para todas as obras que vierem depois. Eu consigo também criar composição de custo, então eu posso criar uma obra dentro do Vico que seria todas as minhas composições de custo, e toda vez eu vou lá e busco essa composição para dentro do meu orçamento. Então, eu vou ter o trabalho único, inicial, de
levar, né, de cadastrar essas composições dentro do Vico, mas depois, de uma obra para outra, eu só copio. E outra dúvida, e a atualização dos custos, como é que tu consegue fazer ela vinculada ao Cienge já com o Vico? Então, eu não consigo fazer de forma automática. Atualização de custos, quando muda o projeto, eu consigo atualizar meu quantitativo dentro do Vico. Mas, em relação aos meus custos reais, quando a obra está em andamento, eu vou, como essa minha estrutura de orçamento do Vico é a mesma do Cienge, eu com recursos PROC-V, no Excel, tabela dinâmica, eu converso um com o outro e tiro relatórios. Mas ainda não consigo levar os custos reais para dentro do Vico. Então, por isso que eu digo que o Excel ainda é a nossa ferramenta de apoio para isso. E aí, depois, né, de fazer essa sequência, de definir os processos, sequência construtiva, durações, por final, então, a gente vai ter uma linha de balanço, que é o do filmezinho lá do John, que ele conseguiu fazer para enxergar, então, o sequenciamento, o fluxo contínuo, para numa folha de papel, então, enxergar todo o planejamento da obra de forma fácil. Ele consegue enxergar, o engenheiro da obra consegue enxergar um horizonte aqui de 2 anos da obra em uma folha de papel, com todas as localizações da obra. Então, só para a gente entender aqui rapidinho, a gente define nossas localizações lá no Vico, né? Torre, pavimento. Essas informações estão aqui, ó, na vertical. Exatamente o que eu defini aqui vai vir para cá. Todas as minhas tarefas que eu criei é uma linha dessas coloridinhas. E como o Vico entende os objetos BIM em cada localização, ele criou, então, esse planejamento de forma de linha de balanço. Claro que para formar essa linha de balanço exige certa experiência no software, experiência de planejamento, mas é um dos poucos softwares que trabalha, então, com essa metodologia de linha de balanço, e a gente consegue enxergar, então, facilmente se as atividades estiverem se conflitando em alguma localização, se a atividade predecessora está vindo antes ou depois. Então, a gente consegue, de forma muito visual, entender nosso planejamento e verificar, principalmente, se as tarefas estão sincronizadas, se vai ter muito interrupção no nosso fluxo. Por exemplo, aqui nossas colunas e ramais, né, que são as estações hidrossanitárias, elas estão descontínuas. Mas isso a gente fez de propósito, porque a gente tem um empreiteiro único que faz as 3 torres, então ele consegue, na obra, se entender e atender as 3 torres, mas de uma forma geral, então a gente consegue verificar e fazer com que os nossos empreiteiros tenham um fluxo contínuo, que eles não tenham seus trabalhos interrompidos e tenham, né, o andamento da obra, entender a obra, né, de uma forma fácil. Não vou dizer que um mestre de obra vai ver isso aqui e entender, mas o engenheiro consegue traduzir para ele qual que é a lógica, então, do nosso planejamento. Então, depois que a gente fez, então, esse planejamento de longo prazo, o Vico, de forma automática, ele gera, então, essa simulação 4D, 5D. Eu não preciso pegar o meu planejamento e vincular o meu modelo. Eu já fiz isso antes, durante a construção do meu planejamento. Então, de forma automática, eu tenho, então, essa minha simulação 4D. Eu trouxe aqui o Vico em si, a simulação 4D é péssima. Eles defendem que a simulação 4D é mais para tu entender a lógica do planejamento, não para guiar o planejamento. E defende que quando começa os trabalhos internos já não entende mais nada. Então, ele é bem para entender a sequência executiva, tirar prints da tela, mas não ficar vendo videozinho. Então, o Vico defende isso. Mas a gente sabe que o poder que tem, né, esse vídeo, é mais no início de uma implementação BIM. Então, como forma para nos ajudar a comunicar a obra, né, a gente pegou os dados, então, do Vico, que são os dados de data e os dados de custos, e levou lá para o Navis. E a gente fez, então, a simulação 4D da obra inteira, né? Que lá no Vico a gente segmentou, a gente não conseguiu colocar a obra como um todo. Então, com a ajuda do Navis, a gente consegue, então, fazer uma simulação 4D legal, que durante a obra a gente faz comparativos de como a obra está, de como deveria estar, e ajuda bastante nas reuniões de planejamento. E aí, então, depois a gente tem a nossa simulação 5D. O que eu considero como sendo simulação 5D?
é saber, então, o que, quanto, onde e quando eu vou estar desembolsando esse dinheiro. Então, aqui, por exemplo, o que, né, seria as minhas vigas de fundações. Eu trouxe alguns valores financeiros fictícios, né, para a gente entender o nosso exemplo. Então, o que? Então, seria nossas vigas de fundação, quanto elas iam custar 175, onde que elas têm? Em todas as torres na fundação. E quando elas vão acontecer? Então, a gente tem a nossa data. Levando esses dados, né, então, para o Excel, a gente consegue fazer um gráfico e ajudar, então, a gente a fazer um fluxo de caixa e o desembolso da obra. Importante salientar que simulação 5D, então, a gente está falando daqueles 55% de custos que variam em relação às quantidades. E no sentido de gasto, ou seja, eu consumi o meu recurso no canteiro. Existem outras, eu posso ter comprado esse insumo antes, né? Eu posso pagar esse insumo depois. Mas quando a gente tem essa análise de simulação 5D, é quando eu consumi esse recurso no meu canteiro, ou seja, é a data de execução. Então, eu vou ter um valor financeiro, não significa que eu paguei esse valor esse dia. Eu consumi esse valor financeiro esse dia na minha obra. Natasha, tem algumas perguntas aqui entrando através do Zoom. Vou te repassar algumas delas, tá? O Adriano Balduino, ele faz duas perguntas aqui. A primeira, quanto tempo demora para realizar o planejamento? Modelagem, mais vínculo das atividades, mais o desenvolvimento do planejamento. E ele questiona por que não utilizar os modelos provenientes dos projetistas. Tá. Claro que todo início de processo tem a curva de aprendizagem, né? Então, a nossa primeira obra, essa do Passeio Está, que eu mostrei para vocês, eu demorei um monte, porque eu estava aprendendo o software, né? Mas já na segunda foi muito mais rápido. Eu acho que a gente, questão de menos de um mês, a gente elabora o orçamento e o planejamento da obra. Talvez 20 dias, assim. A gente até fez uma brincadeira entre eu e a Fernanda, que é minha estagiária, enquanto eu elaborava o planejamento no Vico, que é a linha de balanço, ela criava os sets do Naves para a gente conseguir vincular. Eu terminei o planejamento e ela não tinha terminado a criação de sets. Então, realmente, vai depender muito da experiência de quem está fazendo isso, do domínio do software, mas eu acredito que até 2, 3 semanas a gente consiga planejar e orçar uma obra desse porte que eu mostrei para vocês. E em relação aos modelos, por que a gente modela internamente os modelos arquitetônicos? Porque o nosso arquiteto não modela. Então, a gente não tem outra opção a não ser modelar internamente. Legal. O Adriano, ele também tem mais uma pergunta, aproveitar para fazê-la também. Ele pede se existe uma forma de vincular automaticamente as tarefas aos custos e os custos às atividades. As tarefas, os custos e os custos das atividades. Até acho que tu consegue visualizar aqui no chat do Zoom, talvez, a maneira como ele colocou aqui a pergunta. Tá. Eu desconheço forma automática de vincular as tarefas aos custos de forma automática. Eu só sei escolhendo eles no orçamento e arrastando para o planejamento. E o custo das atividades... o caminho sempre é custos das atividades, nunca atividades custos. Então, é sempre o segundo caminho que você deve fazer. Tu tem um orçamento e tu vincula as tuas atividades. Eu não sei se Adriano, tem diferença entre tarefas e atividades? Ou tu considera sendo a mesma coisa? Acho que vai seguindo aí, Natasha. Daí o Adriano, ele tem acesso ao chat aí, ele pode complementar. Só queria complementar aqui a primeira pergunta do Adriano ali, porque não utilizar os modelos provenientes dos projetistas. Às vezes, tu não precisa estar com esse modelo tão detalhado para entrar num 4 ou 5D. Às vezes, o simples elemento estando ali, representando toda aquela instalação, para não pesar até quando tu vai trabalhar em 4 ou 5D, às vezes tu acaba pesando muito o modelo e dificulta o manuseio desse modelo. Então, às vezes, tu nem precisa ter, porque o modelo compatibilizado, tu resolve isso no 3D, para o 4D, às vezes, tu não precisa dessa informação. Até porque numa simulação 4D nem aparece muitas vezes essas atividades acontecendo no interior do prédio, por exemplo. Isso. Excepcionalmente o Vico, a gente sempre vai estar usando o mesmo modelo
para 4D e para 5D. Então, a gente sempre tem que obedecer o nível de desenvolvimento para extrair quantitativos. Então, por mais que o 4D não exija, às vezes, algumas informações, como o modelo é o mesmo, a gente sempre vai estar indo no nível mais detalhado para essa extração de quantitativos. Então, depois, né, eu fiz então meu plano de longo prazo, vai acontecer então essa minha integração entre o meu orçamento e meu plano de longo prazo. Então, o que é isso? Eu vou estar definindo, então, esses meus custos que são variáveis em relação ao tempo. E, por fim, então, eu vou estar formando esse meu orçamento executivo. Então, o que seria, então, esses custos variáveis em relação ao tempo ou eventos? É custo de equipamento, é custo de consumos, é custo de pessoas que variam durante a obra conforme o nosso tempo, conforme o nosso prazo. Então, eu vou estar sempre olhando quais tarefas do planejamento que eu elaborei esses equipamentos são utilizados. Às vezes, por exemplo, o guindaste. O guindaste é vinculado somente à montagem das lajes. Então, conforme eu vou estar atualizando o meu planejamento de longo prazo, das montagens das lajes, eu vou estar verificando se o meu custo de guindaste vai estourar ou não, ou se eu gastei mais em função do meu planejamento conforme a minha execução real. Mesma coisa o andame fachadeiro, que é um custo hoje muito elevado, né? A gente é obrigados a utilizar por segurança. Então, a gente vincula ele à alvenaria e à etapa de reboco. Então, a gente cria algumas regras de distribuição de custos. Então, até terminar a alvenaria, eu vou estar vinculando esse desperdício que acontecer no andame na tarefa de alvenaria. E enquanto começar o reboco, eu começo a olhar em função da tarefa de reboco. Mesma coisa, o elevador cremalheira. É um elevador que é vinculado a todas as tarefas da obra. Então, eu vou estar estipulando o prazo dele conforme o início da primeira tarefa que depende dele, se eu não me engano é sexto pavimento, e até a montagem final do nosso elevador. Então, eu vou estar olhando os meus custos que dependem do tempo vinculado ao meu planejamento. E aí, com isso, eu vou estar deixando as coisas transparentes e não vou estar mais mascarando eles numa composição de custo, como normalmente é feito, como a literatura tradicional ensina. Então, só lembrando, esses são aqueles 22% de custos que eu falei lá no início. Então, nosso orçamento executivo, como é documento confidencial, eu só trouxe o símbolo do Ciente, então a gente leva todo o nosso orçamento executivo para dentro do Ciente, aquele orçamento elaborado no VICO, o orçamento dos equipamentos, o orçamento da nossa administração, os custos indiretos e outros custos, então, e a soma de todos eles, então, dá o nosso orçamento executivo. E aí, com isso, a gente vai, então, vincular, então, esses custos que a gente não tem no VICO, né, ao nosso planejamento, e a gente vai ter, então, o nosso planejamento de custos geral da obra, ou seja, eu vou ter data e custo de todos os custos, incluindo equipamentos, incluindo administração, incluindo todos os custos. Só que para eu ter um fluxo de caixa, eu tenho que adicionar algumas regras de desembolso. Porque normalmente, a mão de obra eu pago 15 dias depois da minha execução. Mão de obra própria, uma vez por mês. Tá? Um outro exemplo. E normalmente materiais eu compro 20 dias antes da tarefa começar. Então, com a ajuda do Excel, a gente cria algumas regras e, com isso, a gente gera, então, um fluxo de caixa. Então, aqui eu trouxe também um exemplo bem escondidinho, porque é documento confidencial, mostrando mais ou menos nossos fluxos de caixa. Então, a gente consegue criar, então, uma curva S também, para a gente controlar o prazo da obra durante a execução. Então, com essa integração, a gente consegue gerar esses tipos de documentos. Bom, e aí, então, se o desembolso foi aprovado, está de acordo com a viabilidade financeira da obra. Se não está, né, a gente volta lá no plano de longo prazo e verifica se a gente consegue enxugar, então, algum dos custos que são variáveis ao tempo, ou até entender um pouco o nosso orçamento, para ver se existe alguma perda, algum consumo a mais que foi considerado. E aí, se ele foi aprovado, então, a gente gera esses nossos dados planejados, que é o nosso orçamento executivo, então, que vai ser a nossa meta de custo durante a obra, e nosso plano de longo prazo, que vai ser nossa meta de prazo, então, da obra. E a integração dos dois, então, que gera nosso fluxo de caixa, e a nossa curva S para controlar o desvio de prazo durante a execução. É importante, então, depois que todo esse processo acaba, a gente fazer uma reunião e difundir essa informação entre todos, né, para que todos que vão se envolver com o processo saibam as metas, saibam como foi pensado, e, né, antes da obra começar.
e aí pode-se iniciar a construção. Aí aqui eu vou trazer, não vou explicar todo o processo, né, mas alguns exemplos, então, que a gente utiliza durante a construção. Então, durante nossas reuniões de planejamento, a gente utiliza, então, imagens da simulação 4D planejada e executada e compara, então, a foto aérea que a gente tira para verificar, então, se os dados, né, que vem nos passando de datas estão conforme a execução. Mesma coisa essa obra, a gente faz a comparação, então, do Naves, que está a obra completa, a gente consegue verificar o planejado versus executado, versus a obra, a foto aérea. A curva S, a gente consegue, através da atualização do nosso planejamento com as datas reais, atualizar no orçamento e verificar se nós estamos atrasados ou adiantados em relação ao que a gente tinha planejado. O Vico tem esse quadro de controle que eu acho fantástico, que é um quadro de controle visual. Então, todas aquelas tarefas que eu mostrei na linha de balanço, elas vêm para esse quadro com datas de início e término, e ao longo da obra a gente vai atualizando esse quadro com as datas reais. E de forma visual, ele vem nos alertando se as tarefas estão atrasadas, adiantadas, em andamento, paralisadas. Então, o verde, né, significa que a tarefa já está concluída, o vermelho, que a tarefa está atrasada, o azul, que a tarefa está atrasada, que a tarefa não está atrasada e está em progresso, o amarelinho, que ela está em andamento, mas ainda se encontra atrasada. E aí, com isso, a gente consegue verificar de forma muito rápida e visual quais as tarefas que a gente tem que se preocupar. E entender se o fluxo que a gente planejou está sendo cumprido, a ordem, a sequência executiva. E também verificar se tem muita tarefa parada, muita tarefa começada e não terminada, para a gente ir lá puxar a OD do engenheiro. Então, todo mês a gente analisa esse quadro e ele vem nos ajudando bastante. Na minha opinião, é um dos relatórios mais úteis que o Vico tem. Então, aqui já seria isso que eu queria trazer para vocês. E aí, para quem ficou curioso, então, em relação ao Vico, essa é uma baita oportunidade. Então, a NDBIM, que é a empresa que representa o Vico no Brasil e em Portugal, ela está disponibilizando esse curso que custa R$800 de forma gratuita, então, na pandemia, durante essa nossa época de pandemia. Então, quem tem curiosidade, quem quer conhecer um pouco mais o software, treinar, é uma baita oportunidade. Então, você tem direito a 30 dias para fazer o curso e 30 dias para baixar o software. Então, acho que é uma dica bem bacana, assim. Então, obrigada. Então, aqui eu deixo meu e-mail, meu Instagram, se alguém quiser entrar em contato. Natasha, muito bom, muito bom. Eu falei rápido demais. Não, beleza. Tem aí os perfis, então, da galera envolvida aí na promoção dessa live aí. Sigam a Natasha, então, o próprio professor Bernardo aí não conseguiu estar aí presente conosco, teve um contratempo. O Instagram da Construror também. A galera aí está sempre divulgando conteúdos interessantes aí para vocês. Eu vou trazer algumas perguntas aqui do Zoom também, Natasha, que foram entrando aí ao longo da apresentação, tá? Vamos lá. O Lucas pergunta como é a programação das reuniões de planejamento de médio e curto prazo. Como é a organização? Como é a programação das reuniões de planejamento de médio e curto prazo. Pergunta bem abrangente, né? A gente tem o médio prazo, a gente faz uma vez por mês. Então, normalmente acontece no escritório, uma vez por mês, com a equipe do escritório e a equipe de engenharia. E o curto prazo é feito pelo engenheiro, então, na obra, semanalmente. Não sei se era isso que ele queria saber. Acredito que sim. O Maurício Filho, aqui também, através do Zoom, ele pergunta, Natasha, você falou sobre não levar hidráulica e elétrica para o Vico. Como é feito o controle do cronograma desses itens? Se é criada alguma estimativa atrelada às alvenarias? Na verdade, o que a gente faz como estratégia? A gente cria um piso dentro do shaft, da onde vai passar essas tubulações. Então, o Vico entende o local, né? E vai me criar, então, a tarefa no local certo, porque em cada shaft vai ter um piso para representar essa instalação. E eu vou criar o meu custo vinculado a esse piso, a unidade de piso, e vou estar dando um preço por apartamento, que é a forma como a gente orça hoje.
E qual foi a outra pergunta? Se... Onde é que tá aqui? Tá. Eu me perdi agora, peraí, você falou como elétrica Vico. Natasha, você falou sobre não levar hidráulica e elétrica para o Vico. Como é feito o controle do cronograma desses itens? Foi criada alguma estimativa atrelada às alvenarias? Eu acho que tu acabou respondendo com a questão da criação do piso naquela área do shaft. Eu acho que era isso. Isso eu fiz mais. É uma estratégia que a gente conseguiu fazer, que a gente cria os parâmetros lá no Revit certo, então a gente sabe que aquele objeto BIM vai ser para instalações e vai ter o número certinho de apartamentos, que é como a gente orça hoje. Tá. A Larissa, ela pergunta, eu não sei se eu fiz essa pergunta antes, agora já não me lembro, pode ser que era essa a pergunta que eu tenha feito. Vocês modelam todos os elementos, como, por exemplo, rodapés, ou vocês conseguem utilizar uma fórmula baseada no perímetro dos ambientes para calcular? Bem específico. A gente consegue, porque eu vi que a gente tem um quantitativo de perímetro nos objetos BIM, mas normalmente a gente modela o rodapé porque facilita a nossa vida. Mas quando não dá tempo, ou se o modelo está ficando muito pesado, a gente considera o perímetro e normalmente desconta o vão das portas. Então a gente pega o objeto porta, o objeto piso, então pega o perímetro do piso e desconta a largura da porta. Tiago, Afonso, vocês têm perguntas também? Na verdade, até a Natália ali fez uma pergunta sobre o Vico, que eu até queria também perguntar para a Natasha, porque eu acho que ele é o único software que tu consegue realmente fazer o planejamento dentro dele. É uma ferramenta muito visual, né, para planejamento. Eu acho que fica muito mais fácil. É bem diferente de tu fazer num project e exportar para um outro software. Aí ela pergunta se tu já testou algum outro software para planejamento 4 e 5D. E eu queria te perguntar também se tu sabe quem é que é o principal concorrente do Vico. Então, o Vico, ele tem o Plexus, que é um software que é Lean, que eles fazem a linha de balanço, mas eu confesso que eu tenho acompanhado alguns webinars, mas eu nunca testei na prática o software, mas me parece ser um software muito bom também. Eu acho que tem o Power Project também, que é um software que a gente consegue elaborar o planejamento dentro do software vinculado a custos, e eu acho que agora está surgindo um Bexel, que é um software também, acho que é sueco, se eu não me engano. Ou lá do norte da Europa, eu acho. E eu conheço esses três que basicamente fazem as mesmas coisas. Talvez não de forma tão visual como o Vico, da linha de balanço, né? Porque o Vico, ele nasceu de um software baseado, então, desse planejamento baseado em localização, que foi fruto de um doutorado de um finlandês, que gerou esse software, que antigamente não era BIM, e então a Trimble comprou esse software e vinculou ao Vico para se tornar BIM. Então ele é um software que por trás de tudo isso tem uma teoria de planejamento baseado em localização. Por isso que ele é tão lean, né? Tão vinculado a essa prática que ideal para a gente planejar nossas obras, porque nossas obras a gente vai se movimentando por locais, né? Natasha, deixa eu fazer uma pergunta para ti. A gente faz projetos, tá? Aqui na Suma a gente faz projetos e muitas vezes os clientes nos chamam para como seria um orçamento, como seria um planejamento em BIM, etc. E a gente sente assim que muitas vezes o próprio cliente ele não tem um orçamento bem definido, ele não tem o seu planejamento bem claro. Eu vi que, né, você citou até que as obras de vocês são bem definidas, né? Vocês trabalham em plantas semelhantes, etc. Você já tem todo esse histórico. Qual a sugestão tu deixa para o pessoal que está assistindo aí, para quem quer, por exemplo, chegar para uma empresa e começar a fazer um planejamento 4D, ou, enfim, um 5D, numa empresa que nunca teve essa cultura, assim, primeiro de trabalhar com BIM, né, e depois que não tem tão consolidada essa cultura de orçamento, planejamento, etc. Tem lá um orçamento, o concreto é tanto por pavimento, mas não tem ali nos quantitativos exatos e tal. Quais os maiores desafios, assim, que tu... A primeira coisa é fazer, então, esse diagnóstico, né, para entender qual que seria a maneira certa e como vem se fazendo. E antes de querer implementar BIM, olhar para os seus processos
né? Que o BIM não vai melhorar um processo que é deficiente, ele só vai piorar, na real. Então, tu tem que olhar para os teus processos e acertar primeiro o que for necessário para conseguir vincular o BIM. Se tu orça por pavimento, eu não vejo por que tu ter BIM, para começar. Então, o BIM vai te dar uma precisão de informação. Então, se tu quer essa precisão, tu tem que estar com as tuas origens lá, que é elaborar um orçamento, ter tua composição de custo, saber o quanto custa, né, o teu metro cúbico de concreto, para te conseguir, então, ter essa precisão. Então, BIM vai te dar um nível mais detalhado de informação. Mas se tu não tiver as outras coisas que tu tem que trazer para o BIM, de custos e tempo mais detalhadas, então não faz muito sentido trabalhar em BIM. Então, a primeira coisa que eu faria é entender, então, como funciona o processo, como eu estou, o que eu preciso mudar. E primeiro, então, criar essa documentação padrão, então, de orçamentação, planejamento, para depois querer utilizar o BIM, modelos 3D vinculados a isso, para facilitar, então, essa extração de informações. Deixa eu te fazer outra pergunta em relação ao próprio Vico também, que tu comentou que a origem dele é de um software que trabalhava com linha de balanço, né? Isso. E a linha de balanço ela é muito boa quando a gente tem tarefas repetidas, né? Como é que tu faz, por exemplo, ali no entorno, numa implantação, onde as tarefas não são tão repetitivas? Tu trata isso de maneira diferente ou também entra dentro do Vico, só que como é que é feito daí esse processo? Então, no Vico, o que a gente entende? Tu vai ter vários locais. O que vai acontecer, talvez, numa implantação, numa infra, que a duração entre os locais vão ser diferentes, não vão ser as mesmas. Mas, normalmente, a mesma atividade acontece em vários diferentes locais. Então, por exemplo, eu vou setorizar a minha obra em 5 setores para eu pavimentar. A tarefa pavimentação existe em todos os setores. O que vai acontecer é que a inclinação da minha linha vai variar de um lugar para o outro. Então, eu vou ter lugares onde meu quantitativo de pavimentação é maior, eu vou ter minha duração maior. Então, e aí quando essa tarefa só existe em um único local, eu vou ter uma tarefa única nesse setor. Então, às vezes a linha de balanço nisso não vai ser muito útil, né? Talvez ela confunda, mas a informação de data, de início e término, ela é fundamental para a gente conseguir saber quando essa tarefa tem que acontecer. Então, talvez quando a gente for trabalhar com infra, a gente não precisa usar a linha de balanço como forma de representar esse planejamento, porque fica difícil de entender. Mas a gente pode utilizar a parte do Gantt, né, para representar essas tarefas e principalmente ter essa informação de início, término e quanto vai custar isso. Alguém mais? Quero saber se o pessoal gostou das minhas palminhas. Ah, bacana, bacana. Agora já estamos entrando com efeitos especiais aí nas lives, né? Teve palmas virtuais. Natasha, tem algumas perguntas, sim, eu vou trazer algumas para ti, tá? Lá no Instagram da Construhor, o Matheus Florencio, ele pergunta: Natasha, você modela alguns componentes da parede, como, por exemplo, argamassa colante, fundo selador, ou quantifica e orça a partir das composições? A partir das composições, por exemplo, eu vou ter pintura, né, onde o selador faz parte, então eu vou estar vinculando à mesma camada de parede, que é representada pela pintura, e a argamassa colante da cerâmica, né, então eu vou estar vinculando a cerâmica e adicionando um consumo do colante. Mesma coisa para o selador, para tantos metros quadrados de parede, meu rendimento em litros é tanto. A Natália Scarpim, ela diz aí, Natasha, que ela adorou os teus GIFs. Ah, que bom! Vamos lá, tenho mais. Até aproveitando aí, eu queria mandar um abraço para o professor Diego Schneider, que está acompanhando a gente aí. Ele participou com nós aí de 2 lives sobre lives muito boas. Um abraço também para o Rui Medeiros, que está sempre acompanhando nas nossas lives, aí, inclusive compartilhou o vídeo em alguns grupos de cálculo estrutural, que eu participo também. Vamos lá, vamos ver a próxima pergunta.
O Maurício Filho pergunta em qual nível de detalhe chegaram como final para a arquitetura para não ficar um modelo pesado. Exemplo, cobertura, modelar os rufos do telhado e impermeabilização. Vai de encontro com aquilo que o Thiago já comentou também, qual é que é o nível de detalhamento dos modelos de vocês, que vocês levam? Não, eu não vejo por que chegar nesse nível de detalhe. Porque, assim, o modelo BIM ele não precisa ser bonito. Ele tem que ser útil, ele tem que ter a informação que a gente precisa. Então, se eu vou orçar o meu telhado por metro quadrado, eu preciso desenhar nesse nível. Eu vou lá e eu vou ter o meu consumo. Quanto de rufo eu vou ter por metro quadrado de telhado? Mesma coisa, o perímetro do telhado. Mesma coisa a minha impermeabilização do telhado. É a minha laje da última cobertura. Então, eu vou estar só multiplicando. Então, se subir um pouco na platibanda, essa impermeabilização, eu vou estar multiplicando ela por um perímetro multiplicado pela altura, então, que vai subir na parede. Então, eu acho que a gente não precisa chegar num nível de detalhes. A gente tem que pensar quais quantitativos a gente precisa, né? Quais quantitativos são necessários e quais objetos BIM eu posso utilizar para extrair esses quantitativos. Então, não tem a gente tem primeira coisa quando se começa um processo de quantificação é entender isso. O que eu preciso quantificar e o que eu preciso modelar. Então, nós não saímos modelando tudo. É melhor parar, entender, ver a lógica. Esse talvez é um dos maiores erros. Quem está daqui a pouco começando a implementar o BIM quer modelar tudo. Isso aí é um tiro no pé, né? O negócio é tu conseguir extrair o maior número de informação, de quantitativos, de custos, modelando o menor número de elementos, porque o modelo fica mais leve, mais fácil e é até menos trabalhoso. Tu vai ver que o processo fica bem mais simples se tu trabalhar dessa maneira. Ainda dentro dessa levada, aí o Maurício Ferreira, ele pergunta lá no nosso Instagram se para o planejamento 4D a modelagem das paredes é recomendada através do método parede cebola. Então, vai de encontro com aquilo que vocês estão falando, né? Depende das informações que eu vou extrair ali. A gente, num primeiro momento, a gente modelou as paredes por camadas e para trabalhar com o Vico, isso se torna muito mais trabalhoso. A gente tem que fazer muita fórmula, a gente tem que ficar vinculando várias paredes, porque a gente criou daí 52 paredes para atender todas as composições de parede e aí se torna muito mais difícil. Quando a gente faz cada revestimento com uma parede, lá no Vico a gente vai ter 10 paredes só. Então, facilita muito mais a nossa vinculação com o orçamento. Então, acho que vai depender muito do fluxo de trabalho de cada empresa, quais softwares cada empresa utiliza. Então, não é uma receita, não é uma regra. Depende muito de cada situação, de cada processo. Nós utilizamos o Syncro, que é um software de planejamento 4D, e é a mesma coisa que a Natasha. A primeira vez a gente modelou com essas paredes compostas ali do Revit. E é muito mais fácil tu modelar parede por parede, até porque tu consegue fazer esses filtros que a Natasha comentou dentro do próprio software, e tu tem que pensar na execução. Por exemplo, a parte interna da parede é um reboco interno, a parte externa, vamos dizer que é um reboco externo. Tu trabalha de maneiras diferentes, tu executa a fachada com um balancinho por panos, então a divisão das paredes fica muito mais fácil. Sim, eu prefiro. A gente já sofreu bastante quando a gente fez parede composta. Ainda lá no nosso Instagram, Natasha, o Lucas Macalister pergunta como que é feito o monitoramento e controle dos custos? Possui algum controle para usar método de valor agregado? Eu tenho uma opinião, eu critico um pouco o valor de método agregado para controle de custos. Para controle de prazo eu gosto, tanto que é a curva S que eu mostrei para vocês. Porque quando a gente fala de custo, o custo do tempo ele varia bastante. Então, às vezes, posso estar olhando uma informação errada. O custo, às vezes, pode não ter entrado no meu sistema e eu vou estar comparando ele a um valor agregado e aí depois, no próximo mês, eu não vou estar mais com essa informação. Por exemplo, quando eu faço curva S, eu estou sempre olhando o momento do gasto, ou seja, quando esse recurso foi consumido no canteiro. Então, para prazo, é bom, porque é exatamente quando essa tarefa teve um avanço físico. Então, eu consigo, pela análise de valor agregado, fazer uma comparação entre a minha curva S planejada e a minha curva S agregada. Então, seria muito bom.
Mas quando a gente gera a nossa curva S de custo real, eu não tenho certeza que aquele custo lá está vinculado aos custos, às tarefas que eu dei avanço físico. Às vezes pode ter custos que foram desembolsados a mais, eu gerei estoque na minha obra, ou às vezes eu nem paguei, por exemplo, a mão de obra. Então, eu não gosto de utilizar curvas de análise de valor agregado para analisar custo. Eu prefiro muito fazer uma análise mais geral em relação a contratos, em relação a medições de mão de obra, para entender os custos que vem acontecendo na obra. Então, eu não gosto de vincular num único gráfico tempo e custo, justamente por essa diferença temporal que existe entre consumo do recurso e pagamento. Natasha, posso fazer uma pergunta rapidinho? Quem gostaria de fazer essa técnica, é possível por meio do Vico, Posso? Só mandar um abraço aqui pro Fábio Sato, que está nos assistindo aqui também, grande referência do BIM no estado. Mandar um abraço pro pessoal da BIMTech também, lá de Pelotas, grande escritório de lá também. Natasha, seguinte, você já tem, né, um modelo excepcional para controle de processos, de todo o planejamento de obra, etc. Vocês já tiveram alguma experiência de pós-obra? Isso, vamos pensar lá, um modelo além disso, né, para gestão de ativos, enfim, acho que não se aplica muito, mas principalmente para a parte de controle de patologias, por exemplo, algo com registros, as-built, etc. Vocês já tiveram alguma experiência de pós-obra que vocês conseguiram utilizar do mesmo modelo que vocês tinham para fazer, né, dar sequência no empreendimento? A gente ainda não. Essas obras que a gente começou a implementação BIM ainda não acabaram. Uma delas acabou, que foi a que a gente modelou em 2017. Porém, como a gente estava no processo de aprendizado, o nosso modelo ele foi mais para aprender como a gente deve modelar para extrair quantitativos. A gente não conseguiu ainda vincular as tarefas de planejamento a este modelo. Mas a nossa obra que a gente, vamos dizer, piloto, né, vai acabar esse ano, e eu espero conseguir, sim, utilizar algumas informações para controlar essa questão de qualidade. E vocês chegam a ter algum registro relacionado a modelo, por exemplo, uma foto de como foi executado tal ambiente? Vocês já chegaram a entrar nesse... Isso ainda a gente não evoluiu, mas eu acho fantástico essa questão. E tem como fazer isso no Vico, talvez? Não, no Vico Alguma abertura nisso? Não. Natasha, tem duas perguntas aqui. O Fábio Sato aí, Afonso, elogiou aqui a apresentação da Natasha. Muito bom. Fábio. Oi? Agradeci o Fábio. Legal. O Maurício Filho, aqui no Zoom, ele pergunta: o Vico entende bem Component Model in Place do Revit? Como que vocês modelam a arquitetura e não utilizam os modelos externos? Deve ser mais fácil evitar essas modelagens que podem complicar o entendimento por outros softwares, sem precisar acordar isso num BEP. O que é esse Model in Place do Revit? Eu não sei. Afonso, Thiago? Modelar no local. Tá. Em a tradução. Mas é um parâmetro de localização? Não, na verdade digamos, faz extrusões, etc, direto no local onde tu tá modelando. Tu modela um componente que tu dá informação, se é um hidrossanitário, tu informa o que ele... É um modelo genérico, como se fosse um modelo genérico. Não é uma família. É como se fosse para criar famílias no local, um exemplo grosseiro. Entendi. Nunca testei, então, isso. A gente cria nossas próprias famílias e modela utilizando elas. A gente nunca utilizou esse recurso. Então, eu não saberia responder isso. Teria que testar. Legal. Pessoal, a gente tem mais algumas perguntas aqui ainda no Zoom. Tem alguma coisa entrando lá no Instagram da Construror também. Até vou checar aqui Aqui o Fábio Sato, até ele está nos ajudando com essa última pergunta aí. Uma família criada dentro do projeto, mas as classificações são as padrões. Li no tempo correto a frase dele. Vou checar até aqui como é que a gente está no Facebook. Tem algumas perguntas entrando, mas como a gente está indo aí já pro final do nosso tempo, né, para não exceder muito tempo,
Peço até, Natasha, que de repente tu te disponibilizasse a colocar teu e-mail aí para o pessoal daqui a pouco encaminhar alguma coisa que tiver de perguntas. Tem muitas perguntas aqui vindo a respeito do software. Tenho as palminhas aí, nossos efeitos especiais. Tem um colega aqui, um colega meu da faculdade, que o Alexandre, me perguntando sobre a questão de licença do software, como é que funciona, os tipos de licença que ele tem. Então, até aproveitando que a Natasha aí fez a propaganda do próprio curso que está disponível gratuitamente do Vico, né? A gente, de repente, disponibiliza ali nos comentários aqui das publicações do Facebook do Bernardo, da Construrol, o link para o pessoal procurar o curso e se inscrever. E aí eu acho que essas perguntas até mais gerais do próprio software a galera consegue tirar até, quem sabe, de repente, dentro do próprio curso. Afonso, Thiago, vocês têm mais algumas perguntas, alguma consideração? Não, só queria parabenizar a Natasha pela apresentação, foi muito boa. E parabenizar a Construhor pela iniciativa aí de falar um pouquinho de mim. Obrigado pelo convite de participar das lives. Felipe, foi muito legal participar com o Afonso, com o Rafael, que hoje não está aqui também. Mas foi bem legal as nossas conversas aqui. Eu agradeço o convite de vocês. Eu da mesma forma também, Felipe, agradeço, né, por estar com vocês aqui. E, Natasha, foi excepcional a tua apresentação. Obrigada. Acho que foi a mais, digamos, a mais técnica, né, a mais profunda de todas. A gente acabou indo, né, preparando, digamos, dando uma linha, uma sequência lógica para chegar e arrasar. Então, acho que foi bem bacana. E a gente vê que tem muita gente interessada, digamos, nos outros Ds, né? A gente vê que o BIM como projeto, como modelo, né? Ali aquele modelo do Revit, do ArchiCAD, enfim, onde seja, ali já é algo que as pessoas conhecem, né? Já tem conhecimento, e agora elas estão migrando para um 4D, 5D, então isso é um dado muito interessante, né? Que nos mostra que a gente está indo para o lugar certo. Sim, então eu também gostaria de agradecer, né, quem veio, quem escutou, quem está presente. Gostaria de agradecer, então, toda a equipe, né, das fotinhos que eu mostrei no início, porque sem equipe, com certeza, uma implementação BIM não existe. E agradecer a Incorp, né, o Alexandre, principalmente, por acreditar na gente e investir, né, nisso para que a empresa melhore, né, o setor da engenharia melhore com essa implementação. No início, a gente tem a curva de aprendizagem, então a gente tem uma improdutividade, mas ele acreditou bastante na gente e eu gostaria muito de agradecer ele por essa oportunidade, a empresa em si. E vocês, né, e com certeza vocês por terem me convidado, né? Ok, Natasha, até em nome da Construhor, eu queria agradecer a vocês três, agradecer o Rafael, que não está conosco aqui, o próprio Bernardo também, que participou das outras lives, todo o time que está aqui, que a gente convidou para participar, porque vocês são profissionais aí de referência, então na ponta da pirâmide aí no mercado. Então hoje, de novo, a gente teve um debate aí de altíssimo nível, acho que isso é muito bom, né? Transmitir conhecimento desse nível aí para toda a cadeia, que a gente disponibiliza isso aqui gratuitamente, né? As perguntas aí foram tivemos várias perguntas e perguntas de bom nível também, então acredito que a gente está conseguindo atingir o objetivo que a gente tem com essas lives, que é fomentar o debate, levar conteúdo de alto nível aí para quem estiver interessado. Então, Thiago, te agradeço, muito boa a tua apresentação também, bacana ter participado aí com a gente. Afonso, a mesma coisa, debate de altíssimo nível, muito boa apresentação. E Natasha, hoje também finalizou aí com chave de ouro, muito interessante, tá de parabéns aí por todo o conteúdo que tu trouxe. O pessoal te apertou com as perguntas também, mas a gente acha que conseguiu atender a galera aí. Tinha muito mais coisa para trazer, mas em uma hora a gente não consegue muita coisa, né? Então eu tentei ser o mais didática possível naquilo que eu trouxe. É um tema bastante complexo, mas eu acho que a gente conseguiu agregar bem, foi bem feliz aí na maneira como tu passou o conteúdo. Certo, pessoal? A gente fica então à disposição, eu deixo todo o nosso time aí à disposição para vocês que estão assistindo a gente mandarem perguntas para nós aí no Facebook ou no contato aí da Natasha, nos nossos contatos. Na medida do possível, a gente vai tentando responder essas perguntas que estão entrando aí mais vinculadas ao software em si, principalmente no Instagram da Construhor, até a gente vai direcionar vocês até para o próprio endereço do pessoal aí do Vico, já que eles estão disponibilizando um curso gratuito, né? E fiquem ligados aí que a gente vai, nas próximas semanas, seguir com essa nossa programação de estar disponibilizando conteúdo, fazendo lives,
enfim, a ideia é a gente poder estar trazendo conteúdo que agregue aí para todo mundo. Certo, galera? Obrigado, Natasha. Obrigado, Afonso. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Valeu.